Boa noite. Vamos começar então, gente, a nossa última sessão depois de um dia longo. Nós estamos aqui desde 8h30 da manhã, porque essa atividade faz parte do nosso Congresso Latino-Americano de Marketing Social, e aí a gente fecha esse primeiro dia com essa atividade de extensão promovida pela UFMG. Eu vou falar primeiro para apresentar as nossas palestrantes de hoje e também para trazer um contexto mais geral do porquê escolhemos esse tema, tá? Esse projeto que a gente está trazendo aqui hoje, como eu disse, ele é marketing social e ligado à saúde, já que estamos aqui instalados dentro da Escola de Enfermagem da UFMG. E ele faz parte de um projeto da Demanda Universal do CNPq, aprovado no ano passado, que está em pleno andamento. Nós somos um grupo de pesquisadores de diversas instituições, envolvendo aí a Escola de Enfermagem, eu, professora Doane, a professora Vanessa de Bortoli, envolvendo também a Escola de Farmácia da UFMG, que é a Flávia, envolvendo a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, que é a professora Ana Paula, e a Fundação Dom Cabral, com o pesquisador e professor Claudimar Veiga e a professora Luciana Faluba. Nós estamos envolvidos num projeto que foi iniciado esse ano, que tem múltiplas vertentes. Nós podemos falar que ele tem pelo menos 4 braços em andamento. Nós estamos estudando uma parte falando sobre o uso racional de recursos em saúde, que tem tudo a ver com marketing social, né? A gente utilizar bem os recursos limitados que nós temos em saúde hoje, e aqui a gente tem uma parte voltada para a oncologia, seja o estudo de como a criança na escola poderia levar ações de promoção e prevenção à saúde para casa. Então, eu instruo a criança dentro da escola e eu verifico se isso está levando, está se irradiando aí para os pais e para os demais familiares. A gente tem também um braço que ele é coordenado pela professora Doane, que está aqui, que é sobre a saúde do idoso. A gente tem um braço falando sobre a saúde suplementar, também o uso racional de recursos, e o último braço, coordenado pela professora Vanessa de Bortoli, é o consultório na rua. Seria, então, saúde para essa população que é considerada uma minoria e que é de alta vulnerabilidade. Esse é o nosso assunto de hoje. E aí, ele se integra muito bem dentro do objetivo master do nosso projeto, que é aliar essa atividade de marketing social com saúde coletiva. Como que eu posso fazer, então, para que as pessoas, dentro do conceito de marketing que a gente já conhece, tenham, por meio de um comportamento voluntário, um pensamento de como eu posso melhorar o meu bem-estar ou o bem-estar da sociedade. Dentro do conceito também de marketing social, é importante a gente lembrar que eu estou motivando as pessoas, os indivíduos a mudarem, não para beneficiar um profissional de marketing, não para beneficiar uma empresa, mas alguma coisa muito mais centrada no indivíduo. Então, só antes da gente começar, vamos lembrar aí que marketing social, ele utiliza as premissas do marketing tradicional. Né? Todas as ferramentas de análise, e a gente viu isso nas várias pesquisas apresentadas aqui ao longo do dia. Mas o que difere, então, o marketing social daquilo que a gente já conhece do marketing tradicional? Eu trouxe algumas questões distintivas. A primeira delas, o marketing social, ele está centrado no indivíduo. Como eu disse, não é em benefício nem do mercado, eu não estou querendo vender mais, e nem de uma empresa específica. A mudança de comportamento, ela vai se dar pelo princípio de troca. Assim como no marketing tradicional, eu troco dinheiro por um produto, aqui também é um princípio de troca, mas é uma troca muito mais voltada para valor, valor entre pessoas e sociedade, envolvendo aí sentimento, sensação de pertencimento ou até mesmo a busca pela segurança. Além disso, o marketing social, ele tem que ser promovido como uma mudança voluntária, sem qualquer processo de coerção ou de imposição. Outra característica é, a gente viu isso ao longo do dia também, ele utiliza os 4 P's do marketing, né? Preço, praça, produto e promoção, só que isso, gente, é muito mais voltado para as questões sociais. Então, aqui eu estou falando de produto social e de preço social. E, por fim, ele representa um mecanismo triangular de mudança social, que vai incluir educação,
e também regulação. A gente viu isso nas apresentações também ao longo do dia. Eu posso ter uma lei que faz as pessoas mudarem de comportamento, mas não necessariamente essa lei sozinha pode ser capaz de fazer com que as pessoas atuem no sentido dessa mudança de comportamento. Tá? E aí, pensando nisso, todas as vezes que a gente fala de mudança de comportamento de alguém, a gente está falando de, primeiro, o quão motivada essa pessoa está para poder fazer essa mudança de comportamento. E também se ela tem a capacidade e a oportunidade, ou seja, a oportunidade e a habilidade para fazer essa mudança que está sendo requerida. Tá? Quando eu tenho os três, ou seja, eu tenho motivação, eu tenho oportunidade, eu tenho habilidade. Eu não preciso do marketing social. Eu só preciso informar e educar. Uma campanha educativa é suficiente. Mas quando eu não tenho, por exemplo, a pessoa não está motivada, aí eu preciso de uma regulação. Agora, se a pessoa tem a motivação, mas ela não tem a oportunidade ou a habilidade, é aí que o marketing social, então, se enquadra. Tá? Então, pensando nisso, eu trouxe aqui só um exemplo antes da gente entrar na área de saúde, no que nos interessa hoje, no nosso tópico principal, um exemplo. A obesidade, a gente sabe que é um problema social importante no nosso país hoje, certo? E a obesidade, ela é um problema social que traz aí, ó, ela é afetada por múltiplos comportamentos. Por que que uma pessoa ela se torna obesa ao longo do tempo? E aí eu tenho certeza que já está passando 1000 respostas na cabeça de vocês. Eu trouxe aqui algumas delas. Uma pessoa ela pode se tornar obesa por sedentarismo. Ela não faz uma atividade física. Ela também pode se tornar obesa porque ela tem uma dieta calórica. A dieta dela não é adequada. Ela pode se tornar obesa porque ela tem uma doença que leva ao ganho de peso. Ou até mesmo porque, tendo uma doença, ela faz um tratamento e esse medicamento leva a um ganho de peso. Aqui eu não esgotei as possibilidades. Só que como o marketing social vai atuar nisso? É extremamente complexo, porque quando eu vou fazer uma campanha de marketing social, eu tenho que pensar que esses diferentes comportamentos, eles precisam ser mudados para que eu enfrente esse problema social com sucesso. E para cada um desses problemas que eu listei aqui, eu vou ter barreiras e motivações que são diferentes. Então, dentro do que a gente vê aí do marketing tradicional, eu tenho que entender muito bem qual é o meu público-alvo. E quando eu entendo como eu posso impactar a sociedade, fica mais fácil também de fazer essa escolha. Porque a escolha de onde eu vou colocar foco da minha campanha de marketing social vai estar ligada àquele comportamento que vai me trazer maior impacto no problema e uma alta probabilidade de adoção. Tá? E isso não é fácil, né, da gente descobrir qual dos elementos seria mais bem sucedido aí para uma mudança na sociedade. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. Eu entrei no site da Unicef essa semana. Eles têm todo um guia falando aí sobre os estudos de casos de marketing social. E eles mudam também, claro. Se muda de uma cidade para outra, como a gente vai ver hoje um exemplo bem sucedido em Belo Horizonte, eles mudam muito mais ainda de um país para o outro. Marketing social no Brasil, ele foi muito ativo, principalmente na década de 90, por causa de HIV. Então, foi feita uma campanha do governo federal promovendo o uso de camisinha. Mas não é só o Brasil. A gente tem casos do Peru, nossos colegas peruanos que estavam aqui já foram embora, que pena, amanhã vocês contam para ele, tá, Emerson? Lá, a gente tem vários exemplos bem-sucedidos sobre marketing social aplicado à conservação da água e da biodiversidade. Nos Estados Unidos, marketing social associado a acidentes relacionados ao uso de álcool. No Canadá, marketing social aplicado para eficiência hídrica. A gente tem também Reino Unido, marketing social aplicado para a obesidade. E 2 exemplos na África. No Quênia, marketing social para o uso de inseticidas para evitar o avanço da malária, e em Malawi,
o consumo de ovo. Olha que interessante, gente, o consumo de ovo, eu fui até ler mais sobre esse estudo de caso. Na zona rural da África, muitas pessoas, elas estavam tendo problemas de saúde decorrentes da falta de proteína. O ovo é uma fonte riquíssima de proteína, e era uma fonte de proteína disponível para a população lá. Então foi uma das formas que eles descobriram de resolver esse problema social de saúde pública, tá. E aí, é claro, eu trouxe exemplos aqui dos mais simples, mas ao longo do tempo, como os nossos problemas sociais foram se tornando mais complexos, as nossas campanhas de marketing social também precisam ser muito mais complexas, né? Entendendo cada vez mais esse público, que é o público aí que depende das políticas públicas para que, principalmente, tenham acesso à saúde, que é um direito de todo brasileiro hoje, né? E para isso, hoje, então, a gente convida 2 super palestrantes para estarem aqui conosco hoje. Nós vamos ter a presença aqui, então, gente, da Priscila. A Priscila, ela é coordenadora do Polo BH, ela é do Colaboratório Nacional Pop Rua, né? Ela é doutoranda da Fiocruz, e eu estou falando isso primeiro porque ela fez muita questão, gente, ela tem muito orgulho de ser doutoranda desse assunto. Ela é mãe, assistente social sanitarista, especialista em neonatologia, mestre e doutoranda em saúde pública pela Fiocruz Minas, e nós vamos ter também a Thaís. A Thaís, ela é coordenadora do consultório da rua aqui em Belo Horizonte. A Thaís, ela é psicanalista, pós-graduada em direitos humanos e trabalhadora do SUS. Assim como aqui na nossa escola, eu imagino que você venha se integrar ao time do SUS Lover, que predomina aqui no nosso grupo, né? Então, meninas, sejam bem-vindas, palmas para elas. Muito obrigada, tá? E eu passo a palavra, então, para a Priscila. Vou colocar a sua apresentação. Gente, ela colocou ele em saúde pública, mas é saúde coletiva. Mas eu sou muito da saúde coletiva. Mas eu falei com ela para reforçar essa coisa, porque eu acho que hoje na vida eu estou muito mais doutoranda do que qualquer outra coisa. Aí eu falei, a não ser mãe, né? Eu acho que é o título mais que mais nos cobra, né, na vida. Mas eu falei assim, se não for mãe, é o doutoranda. Gente, primeiro agradecer por estar aqui. Conheci Cássia recente, né? Eu conheço, sou um pouco mais próxima da Vanessa, mas é um prazer estar aqui com a Thaís também, que foi minha colega, trabalhamos muitos anos juntas, e é uma figura que eu tenho muita admiração, né? A gente tem uma trajetória aí juntas. Hoje eu trouxe como título Entre a Rua e a Rede, para a gente poder pensar um pouco sobre barreira e facilitador de acesso da população em situação de rua no SUS. Por que eu coloco entre a rua e a rede? Porque é como se fosse um limbo, né? Esse lugar do acesso, onde que está o acesso, né? Ele está entre a rua e conseguir chegar até o serviço. Para onde que eu aponto? Para cá? Aí primeiro, assim, antes da gente entrar um pouco nos pontos que eu quero trazer, eu queria que a gente entender um pouco sobre o conceito do que é a população em situação de rua e para a gente entender um pouco da caracterização dessa população, porque a gente não está falando de qualquer público, né? A gente está falando de um grupo populacional específico. Então, segundo todos os documentos, portarias do governo federal, a população em situação de rua, ela é definida como um grupo heterogêneo que tem algumas características em comum, que seria a extrema pobreza, a fragilização dos vínculos familiares, que aí são os vínculos ou fragilizados ou rompidos, a utilização dos logradouros públicos para moradia ou para sustento. Algumas pessoas utilizam de abrigos e albergues para pernoite, mas também continua sendo considerado enquanto população em situação de rua, e é uma população que tem crescido de forma significativa no país. Não é um fenômeno específico da população brasileira, a gente tem população em situação de rua nos Estados Unidos, a gente tem população em situação de rua na Inglaterra, na França, mas aqui a gente está falando um pouco sobre a realidade do contexto brasileiro. Um dos motivos que aumentou foi a pandemia. A gente tem dados que mostram um número expressivo. Então, o aumento da população em situação de rua está muito ligado ao nosso modo de sociabilidade. Assim, a gente vive numa sociedade capitalista que gera lucros, gera riqueza, mas
mas também gera desigualdade. Então, a questão do desemprego, a questão do subemprego, isso tudo também impacta no aumento da população em situação de rua. E aí, para a gente entender um pouco mais quem é esse público, eu trago aqui os dados do censo, o último censo recente que teve da Pop Rua, aqui de Belo Horizonte, em relação à raça e etnia, se a gente for pegar aí, né, 48,7% da população é a população parda e 34% a população negra. Se a gente soma aqui, eu não fiz o cálculozinho, dá mais de 80%, né, 83 e alguma coisa. É considerado a população negra do país, que se a gente pegar segundo o IBGE, os pretos e pardos compõem a população negra. Essa população tem cor, a gente não está falando de qualquer pessoa, né, que foi para a situação de rua. E aí, se a gente pega aqui a escolaridade, esse gráficozinho, essa parte preta, 53,7% tem ensino fundamental incompleto. Então, mais da metade dessa população em Belo Horizonte não concluiu o ensino fundamental. E tem uma parcela considerável aí, de 4,1%, que nunca foi à escola. Então, a gente tem quase 60% dessa população que não tem o ensino fundamental completo. Isso é um recorte não só de escolaridade, mas de classe também, né? De qual população. Então, a gente está falando da população mais empobrecida do país e a gente está falando, em sua maioria, da população negra. Isso quer dizer que a gente só tem gente com baixa escolaridade? Não. A gente até tem um grupo aí, essa faixinha aí de 5,2% de pessoas com superior completo ou incompleto. Então, existem pessoas. A gente está falando de um grupo heterogêneo, mas em sua maioria, esse é o desenho da população em situação de rua. Em relação às principais motivações, e aí aqui a gente tem que ter muito cuidado para a gente poder refletir, porque se a gente pega o dado quantitativo sozinho, sem fazer uma análise, a gente corre o risco de ser muito injusto, né? Assim, a gente tem que refletir nesses dados para além do número. Então, aqui, nas principais motivações que as pessoas apontam de ida para as ruas, então, eu estou sem óculos, 39% problemas familiares, que aí a gente volta lá naquela caracterização dos vínculos familiares rompidos ou fragilizados, né? 22% declara o uso de álcool e outras drogas como principal motivação, 18,2% desemprego, depois 11,6% renda insuficiente e 10,7% de falecimento de familiar. E o próximo dado que seria, que eu não trouxe, era de rompimento do relacionamento matrimonial. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, a gente está falando de uma população com renda insuficiente, com um nível de desemprego importante, isso influencia no uso de álcool e outras drogas. Então, é importante a gente refletir, porque senão a gente pensa numa relação de causa e efeito. As pessoas usam drogas e por isso vão para a rua. Não, às vezes as pessoas estão desempregadas, às vezes as pessoas estão passando por situações extremamente difíceis, rompimento dos vínculos familiares, e isso pode ter impacto no uso, assim, para a gente ter um pouco de cuidado. Mas, enfim, eu acho que deu para a gente refletir um pouco em qual desenho, de qual é essa população que a gente está falando, né? Aí agora eu vou trazer um pouco. Isso aqui é novidade para a Thaís, eu acho que a Thaís vai gostar de ver, depois quando o artigo sair eu te mando. É um artigo que está para sair aí, já foi aceito, mas não foi publicado ainda, sobre barreiras de acesso, uma análise a partir do olhar das trabalhadoras do consultório na rua. Isso aqui foi minha pesquisa de mestrado, e depois que acabou o mestrado, eu fiz uma etnografia sobre a atuação do consultório na rua em cenas de uso, e depois que passou todo o processo, eu voltei um pouco para essa pesquisa e eu fui enxergando coisas, acho que quando a gente dá um espaço, dá uma amadurecida na reflexão também, né? E eu fui enxergando coisas que não foi um dado que a gente buscou na pesquisa, que era barreira de acesso, mas quando eu voltei nos dados, eu vi que a todo tempo falava-se de barreiras de acesso. E eu uso trabalhadoras, porque a maioria do universo de pesquisa era feminino, então eu preferi optar por trabalhadoras do consultório. Gente, eu falo rápido, às vezes eu sou meio metralhadora. Se tiver demais, vocês dão uma sinalizadinha aí para mim. Então, o que, que a gente fez? Nós organizamos, a partir das entrevistas com as trabalhadoras do consultório na rua, tudo que elas traziam nos relatos que eram barreiras de acesso, mesmo sem ser perguntado. Nas entrevistas, quando a gente perguntava sobre o processo de trabalho,
sobre o cuidado com as pessoas em situação de rua, isso era algo recorrente, que aparecia o tempo inteiro. E aí, depois que a gente voltou para poder olhar para esses dados dessas barreiras, a gente organizou e categorizou em 3 tipos de barreiras, que aqui a gente vai chamar de barreiras discriminatórias, barreiras protocolares e barreiras simbólicas. Mas, para além das barreiras, a gente também enxergou possibilidades de cuidado, assim, a gente também enxergou, coisas que o serviço fazia que a gente falou assim, para a gente até mesmo não cair no fatalismo, né, como se está tudo perdido, a gente também produz cuidado, a gente também produz coisas importantes apesar da fragilidade, né. Tanto fragilidade dos serviços quanto das pessoas que a gente cuida. Aí, nessa organização das barreiras, vou contar um pouquinho do que a gente entendeu de cada barreira. Sobre as barreiras discriminatórias, a Butler, ela tem uma obra dela que chama Vidas Precárias. E nessa obra, ela discute que existem vidas que são passíveis de serem lutadas e que o luto por essas vidas pode mover agrupamentos gigantescos de pessoas, mas existem algumas vidas que ela fala de vidas precárias que elas não encontram suporte e não são, é como se não fossem dignas de luto. São vidas que a gente vê dia após dia. Um exemplo aí, né? Pelo menos é uma reflexão minha pessoal. Quando a gente vê sobre mortes de armadas nas favelas do Rio de Janeiro, é um absurdo. É um absurdo. Crianças morrem, várias pessoas morrem. E é algo assim que tinha que ser inconcebível, tinha que parar tudo. Mas são vidas que passam, né? Assim, existe uma movimentação das comunidades, mas é como se comovessem menos socialmente, né? E aí, para a autora, a Butler fala que para ela toda vida é precária, que tem uma precariedade que é intrínseca da vida. Mas ela fala de uma outra precariedade que é produto de uma política, que ela atinge de forma desigual algumas populações. Então, eu entendo a vida da população em situação de rua, segundo essa lógica da Butler, enquanto vidas mais precárias. E aí a Butler fala sobre uma lógica de enquadramento. O que, que ela fala? No momento que o fotógrafo, lá, está fotografando agora. No momento que ele escolhe o foco, o que, que ele vai fotografar, ele define o que, que vai ficar para fora das bordas, o que, que não vai ficar nesse escopo da fotografia. Então, é como se socialmente a gente enquadrasse, mas a gente mantém nesse enquadramento essa população à borda, para fora das margens. Então, a partir dessa discussão de Butler, que a gente que a gente concebeu essa categoria enquanto barreiras discriminatórias. Aí, na prática, né, de que a gente está falando? O que, que seriam essas barreiras discriminatórias que a gente encontrou pelo relato das trabalhadoras do consultório na rua? Seriam as ações desenvolvidas pelos atores públicos que impedem ou desqualificam as ofertas para a população em situação de rua. Aí, sempre que tiver PSR, é população em situação de rua, tá, gente? Então, alguma situação. Uma pessoa em situação de rua chegou em um serviço de saúde, por exemplo, e aí a gente precisa refletir. Os trabalhadores do serviço de saúde, assim como nós, somos seres sociais. A gente também está sujeito a preconceitos, né, a criar estigmas, a reproduzir estigmas. Então, a gente tem que pensar, a minha ideia não é desvalorizar o trabalhador da saúde, muito pelo contrário, mas a gente precisa reconhecer que a gente também somos seres sociais, né? Então, essas barreiras discriminatórias encontradas foram situações onde, por exemplo, o usuário foi para o serviço e ele sofreu algum tipo de preconceito, às vezes relato de recusa de atendimento, um distanciamento na hora de examinar. Então, tem relatos que a pessoa chega com febre e pergunta: ah, você está com febre? Mas na triagem, mas não pega o termômetro e encosta na pessoa para poder ver se está com febre, por exemplo. Alguns atendimentos inadequados, às vezes a pessoa está ali na sua frente com uma queixa de uma comorbidade, mas você está visualizando outra coisa. Você vai focar só nisso aqui. É isso aqui que você vai tirar? Te resolvo isso e pode ir embora, né? Situações de não encostar no sujeito durante a avaliação clínica, demandar que o usuário retorne mais limpo, deixar de indicar uma terapêutica porque desacredita que a pessoa vai aderir. Então, às vezes, você tem uma indicação clínica, mas você não vai nem propor, que você vai falar assim, ah, é pessoa em situação de rua, não vai adiantar de nada, e você deixa. Isso seriam
o que a gente está nomeando aqui como barreiras discriminatórias. E pensando em SUS, é terrível a gente assumir que isso existe, assim, porque a gente está falando de um sistema que tem como princípios a universalidade, a integralidade e a equidade. E se não tiver um SUS com equidade, com integralidade e com equidade, a gente não consegue cuidar, né, das pessoas em situação de rua. Aí, as próximas barreiras que a gente organizou são as barreiras protocolares. E aqui eu não tenho a pretensão de dizer que fluxos, que protocolos não são importantes. Muito pelo contrário. A gente sabe que todo serviço de saúde precisa de fluxo, precisa de protocolo. Isso é importante para o funcionamento dos serviços. Só que o que a gente está chamando aqui de barreira protocolar são as ações de negativa de acesso que as pessoas têm diante das pessoas em situação de rua, sob uma justificativa relacionada ou à infraestrutura, ou ao horário de funcionamento do serviço, ou ao protocolo, ou demais motivações que estão relacionadas com a organização do serviço. E aí tem um outro ponto que é muito importante a gente pensar, que por vezes as pessoas em situação de rua tem uma forma de gerir a rotina que é muito diferente da nossa. A nossa, por vezes, está ligada com o horário de almoçar, o horário de tomar café, o horário de ir para o trabalho, o horário de ir para a escola. A gente tem toda uma rotina que nos organiza. A rotina das pessoas em situação de rua é sobreviver a todo momento. Como que eu planejo? Ah, mas daqui um mês eu vou fazer isso. É muito diferente. Além disso, tem outras coisas que a gente nunca imagina, assim. Eu fui trabalhadora do consultório na rua, antes da Thaís, eu estava na coordenação do consultório na rua, a gente trabalhou muito tempo juntas, e eu acho que nessa prática cotidiana do consultório na rua, a gente aprende coisas que a academia nunca vai nos ensinar. Tem coisas que a gente escuta e que a gente aprende com o outro, que assim, eu sempre comentei que o consultório na rua é um serviço que nos forma muito. A gente sai de lá um trabalhador muito melhor, assim. Então, por exemplo, relatos como eu não consigo, eu não posso dormir de noite porque alguém vem e faz alguma violência comigo. Eu preciso de esperar o ônibus começar a passar, o comércio começar a abrir, para me sentir segura para dormir. Se a gente pensar nisso, o nosso horário de coleta de material biológico no centro de saúde, que é um fluxo importante, a gente coleta o material 7, 8 da manhã, o motoboy passa, pega o material, leva para o laboratório, o laboratório precisa de rodar o material, mandar o resultado e voltar para a unidade. Faz todo sentido para a gente, não faz? Mas para essa pessoa que precisa ficar acordada de noite para não sofrer violência, não faz sentido. Então, por mais que os nossos fluxos e protocolos são importantes, eles concebem essa nossa lógica de população domiciliada. Ele não segue essa lógica das pessoas em situação de rua. Não é porque são outro tipo de gente, é porque o processo de vulnerabilização é tão grande que eles têm demandas que a gente não consegue imaginar. E aqui eu uso sempre o termo vulnerabilização ao invés de vulnerabilizado, porque me dá uma impressão que quando a gente fala assim, fulano é vulnerável, é como se fosse algo intrínseco, é como se fosse esse sujeito. E não, é um processo que é atribuído ao sujeito, sabe assim? Então, algumas situações de barreiras protocolares. Falta de documento de identidade, isso já era para ser superado. A gente já tem normativas nacionais que falam que pessoas em situação de rua não podem deixar de ser atendidas, tanto no SUS quanto no SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, sem documentação. Mas ainda é uma barreira, porque vai estar lá pregado na porta do centro de saúde. Não dispensamos medicação sem documento, não atendemos sem documento. Ausência de residência fixa. Às vezes, ao invés de fazer o cadastramento da pessoa, não tem endereço. Como é que a ACS vai fazer a visita para poder dizer qual é o endereço dessa pessoa? Isso não devia, tá, gente? Mas acontece. Horário de vaga na agenda, com horário divergente dos modos de vida da pessoa. Às vezes, muita gente trabalha com reciclagem e tem o horário que a pessoa precisa fazer a reciclagem para entregar a reciclagem no ferro velho, então às vezes o horário não vai bater, né? Ou condição de atender a pessoa apenas com a presença da equipe consultório na rua. E aí esse ponto, Thaís pode dizer um pouco mais depois, mas isso é uma situação grave, que é como se você dissesse, população em situação de rua só pode ser atendida por um serviço específico. E o SUS é universal, né? Essa população é usuária de todos os serviços do SUS, assim como qualquer morador do município. E até quem não é morador, né? Pensando na universalidade.
E a terceira barreira, que para mim é uma das mais graves, é o que eu estou nomeando aqui de barreira simbólica. Quando eu falo simbólica, não quer dizer que ela não é real, ela é concreta. Mas tem uma pesquisa de 2008, que foi publicada em 2009, que chama Rua Aprendendo a Contar. Foi a maior pesquisa já realizada no Brasil sobre população em situação de rua. Nessa pesquisa falava que 54,5% das pessoas em situação de rua vivenciaram situações discriminatórias. Por exemplo, entra no ônibus, manda você descer. Entra no shopping, o segurança te manda sair. Entra em algum lugar, as pessoas te perseguem. Então, as pessoas deixavam, a pesquisa fala que as pessoas deixavam de tentar porque elas já pressupunham que elas iam ser expulsas desses locais. Então, quando eu falo de barreira simbólica, eu estou falando de situações onde, antes mesmo de ter uma negativa de acesso do serviço, a pessoa já deduz que ela não vai ser bem atendida e ela evita entrar em espaços públicos a partir de uma expectativa de expulsão. Isso é grave, porque isso é um nível de violência e de estigma que a pessoa já pressupõe que não é para ela. Mas a gente não pode também chegar e falar assim: ah, não, vai lá, que é assim mesmo, porque a gente sabe que é muito possível que ela seja discriminada nesse momento dessa chegada, né? Então, na literatura, tem alguns registros de sentimento de baixa estima, sentimento de vergonha, comparando-se a lixo, evidenciando a reprodução desses estigmas que são internalizados e contribuem para o distanciamento do serviço de saúde. Durante essa pesquisa etnográfica, eu não trago ela aqui no artigo, porque não era objetivo, mas durante a pesquisa houveram várias situações de padecimento agudo, dor de dente, corte extremamente profundo com exposição óssea, e que as pessoas não iam no serviço de saúde. Porque elas falavam assim: ah, não vai adiantar nada, assim. Então, isso diz dessas barreiras simbólicas. E aí, para a gente não cair nesse fatalismo que está tudo perdido, eu quero trazer um pouco essa questão de construir pontes e trazer um pouco sobre a equipe, os relatos das equipes de consultório na rua, sobre as possibilidades de cuidado que foram encontradas nesses relatos. Então, algumas características importantes que a gente entendeu. O serviço do consultório na rua, ele é um serviço de baixa exigência. Ele não vai virar para o outro e falar assim: ah, volta menos intoxicado, volta menos sujo, volta a tal horário. Ele é um serviço que tem como premissa atender o sujeito do jeito que ele conseguir se apresentar. Isso é muito importante. A gente tem orientação nos documentos do Ministério da Saúde, tanto para os CAPs, de ser um serviço de baixa exigência, mas tem orientações gerais também. O serviço, ele tem uma linguagem informal e ele chega de uma forma amistosa, muitas vezes oferecendo insumos de redução de danos, e essa informalidade, que inclusive para o olhar de outros trabalhadores da saúde, pode olhar até com certo preconceito, mas esse linguajar informal, ele aproxima os técnicos dos usuários. Isso é algo altamente técnico que foi encontrado no serviço. Acho que outro aspecto é que as equipes, elas fogem desse imaginário de profissional de saúde, que é eu de jaleco de um lado, uma mesa me separando, né, e o paciente do outro. O consultório na rua, ele é um serviço que se põe ao lado, que senta junto: ah, vem aqui, vamos conversar. Então, ele quebra um pouco essa expectativa de um profissional de saúde que vai vir todo cheio de recomendações e de orientações de como você tem que viver sua vida, né? Outro aspecto muito importante é a itinerância e a possibilidade que o consultório na rua tem de transitar pelo território. O serviço funciona em uma van e circula pela cidade. A gente sabe que é impossível que os outros serviços funcionem dessa forma. Então, essa é uma característica que é um diferencial desse serviço, né? E um último aspecto, a engenhosa habilidade de manejo técnico e uma oferta ampliada de cuidado que ultrapassa essa lógica curativa também. Então, ele é um serviço que ele tem essa dimensão da integralidade do cuidado e de enxergar o sujeito de uma forma integral, inclusive com ações de cidadania e que extrapolam essa coisa biomédica, né? E aí, para a gente concluir, que deu meu tempo aqui também,
Aí a gente traz como conclusão como que a pesquisa no SUS pode ser um instrumento de reflexão importante para a reflexão sobre o processo de trabalho e o aprimoramento das políticas públicas. E aí a gente traz algumas recomendações assim que são fundamentais para os serviços pensarem para a gente melhorar o acesso das pessoas em situação de rua, que é alinhamentos institucionalizados e estabelecimento de fluxos e protocolos específicos para a população em situação de rua. Então, a gente tem que ter mesmo esse horário do laboratório, da coleta de exames, mas e aí? Quando chegar alguém em situação de rua, o que a gente vai fazer? A gente tem que ter protocolos extras, a gente tem que ter uma carta na manga para a gente conseguir cuidar dessa pessoa no momento que ela se apresentar, da forma que ela conseguir se apresentar. E não é um quantitativo absurdo de pessoas, né? Vai ser a exceção que vai chegar ali na unidade, mas a gente tem que saber lidar com isso. Uma outra recomendação são ações de educação permanente em saúde, como estratégia para reduzir as barreiras discriminatórias. É óbvio que com educação permanente a gente não resolve racismo, a gente não resolve estigma, a gente não resolve discriminação. Mas existem pessoas dentro do serviço que às vezes estão desinformadas, que às vezes não têm dimensão. E pode sim ser um instrumento que contribua para essas pessoas para reduzir essas barreiras. Um outro ponto, a importância de uma atuação extramuros dos serviços. Então, por exemplo, no município de Belo Horizonte, a gente tem 81,2, pelo menos no momento da pesquisa, de cobertura e estratégia de saúde da família. Então, a gente tem uma cobertura assim extraordinária comparando com outros municípios. Então, a gente tem que conseguir que os serviços de base territorial cuidem dessas pessoas. E o último ponto, assim, de conclusão que a gente traz é o fortalecimento da participação social de pessoas em situação de rua, tanto nas conferências de saúde, quanto nos espaços dos conselhos de saúde, para que elas consigam pautar essas demandas que são muito específicas delas, assim, né? Aí eu acabei, eu não tenho como, né, trazer o artigo agora na íntegra para vocês, mas tem aqui o QR Code da dissertação, se alguém tiver interesse de ler, e é isso. Tá bom? Obrigada, gente. Agora a gente vai então para a nossa terceira parte. Vamos ouvir da especialista no consultório na rua. Boa noite a todos, né? Agradeço aí pelo convite, pela presença de vocês aqui, também pelo pessoal que está online. Acho que, né, é um privilégio ter Priscila falando antes, porque eu acho que ela consegue, de certa forma, recortar o que se observa na prática, tanto dos trabalhadores quanto da política desse serviço, o que é o desafio, né? O que está descrito, o que está prescrito e o que é o real da prática. Confesso, né, que não tinha noção do que era o marketing social, pensando no campo da saúde. Quando a gente fez a primeira reunião, eu falei, por favor, me dê uma luz sobre isso. E o mais curioso é que foi possível fazer recortes interessantes, assim, e a partir da prática, depois eu até me aventurei a fazer algo meio que semelhante do que é uma equipe na rua e o que ela consegue extrair aí enquanto um produto, né, assim, de cuidado, sempre pensando nesse sentido. Eu não fiz nenhuma apresentação, na verdade, eu tenho costume de falar mais assim livremente, eu escrevi um texto para tentar transmitir para vocês o que é o real do campo do consultório na rua, considerando tudo isso que Priscila apresentou, assim. Então, inicialmente, né, contando um pouco, assim, eu quis colocar no título da apresentação o efeito dessa equipe itinerante na rua e o efeito desse encontro trabalhador e sujeito, trabalhador e rua, porque eu acho que a prática se dá a partir disso, assim, e de fato temos efeitos muito interessantes desses encontros de produção de saúde. Então, o consultório na rua, né, ele é um dispositivo da saúde que se orienta pela lógica da redução de danos, que propõe formas alternativas de compreender a rotina, tempo e as demandas dos usuários que realizam uso prejudicial de álcool e outras drogas, mas também que estão em situação de rua, né, fazendo uso ou não, possibilitando de forma ética e comprometida ao sujeito participar de forma ativa no tratamento. O consultório na rua possui como princípio possibilitar um espaço de acolhimento e escuta para que ocorra uma abertura para os usuários de dizer da sua singularidade, né, das suas questões e como se localizam em seus meios sociais.
consultório na rua é um serviço de atenção básica da rede de saúde pública, voltada, né, para essas pessoas que estão em situação de rua, e o trabalho é realizado mediante estratégias e propostas aí pela política da redução de danos. Diante disso, surgem diversos desafios na prática e qual que é a função frente à demanda e o real da rua. Acho importante dizer que atualmente, né, Belo Horizonte conta com 8 equipes de consultório na rua, visando fazer uma cobertura aí do município, uma equipe modalidade que contém o médico, o que possibilita, para além desse mais um, né, a ampliação de acessos e de avanços assistenciais em locos. Então, é um psicólogo, 2 assistentes sociais, um redutor de danos, um arte educador, um enfermeiro e o médico. A ideia, gente, não é condicionar esse sujeito ao local onde ele mais circula, que é a rua, mas muito pelo contrário, ao encontrar, poder dizer desses sujeitos para os outros serviços, né? Poder dizer dessas histórias de vidas, dessas questões e dessas demandas, e para aqueles que ainda não, de certa forma, conseguem desenvolver essa autonomia de ir sem o corpo do consultório na rua, para que esse corpo não fique à margem e inacessível, como socialmente as pessoas se dão, né, o direito de localizá-los, assim. E a questão que eu acho importante de dizer é que quais são, né, os desafios, para a condução desses casos clínicos, assim. Eh, então vamos lá. Os desafios da prática do consultório na rua, dos casos clínicos, das histórias de vida, das violações de direito, dos excessos, da atuação, das agitações e dos corpos que chegam até as equipes, entre outros desafios que também atravessam a dinâmica de trabalho de todos os profissionais que atuam na rede de saúde mental, nessa interface com o campo de álcool e outras drogas, mas também com essas questões sociais. E importante, né, assim, dizer para além dos desafios, é de dizer da importância desses espaços onde a gente passa a ter essa proximidade com esse serviço, a função, a atribuição e os efeitos dele na prática. Algumas coisas já estão postas e ditas e marcadas em nosso caminho, como a política da redução de danos como orientador da ética do cuidado, o uso intenso de álcool e outras drogas em alguns casos, as violações de direitos ao público específico, né? O efeito e o uso intenso de substâncias, a marca da desigualdade social nos corpos desses sujeitos e as condições de vida dos usuários que nós acompanhamos. Mas e na prática? Como essas coisas já ditas, já conhecidas, se entrelaçam? Como isso surge, ressurge e respinga em nosso cotidiano enquanto profissionais de saúde? Acolher, ofertar, e aí eu acho que já são das estratégias aí, né? Que a gente pode pensar em construir junto com o sujeito, pensando que ele possa fazer um bom uso a partir desse encontro e desenvolver essa habilidade aí do bem-estar próprio. Então, acolher, ofertar, cuidar, respirar, intervir, fazer intervalo, respeitar, desintoxicar, escutar, saúde, política, tempo do sujeito, pintar, resistir, criar, dançar, rimar, jogar, questionar, ampliar, circular com o sujeito, fazer vacilar, ética, autonomia, resistência, apostar, encaminhar, mediar, medicar, singularidade, articular, responsabilizar, caso a caso, entre outras palavras, são significantes estratégias que orientam, né, a prática de um profissional e da equipe do consultório na rua. Dizer sobre a oferta nesse serviço é considerar a singularidade de cada sujeito que se faz presente na rua. É localizar quais são os danos nos quais são necessários reduzir e ressignificar, é escutar a função ou a saída que o objeto droga tem na história de vida de cada usuário, ou a função que a rua também se apresenta para esse, e é buscar compreender. O uso da substância ou a situação de vida nas ruas é uma escolha ou uma determinação social? É cuidar e ir contra um uso que se torna mortífero. Em alguns casos, ofertar respiros de vida, de arte, de cuidado e de escuta. É ampliar a circulação desses sujeitos e proporcionar a retomada de vínculos, lugares sociais e de desejo por outros objetos que não somente a substância. Ampliar o acesso aos direitos básicos que em muitos casos ficam suspensos ou esquecidos.
apostar em novos modos de operar na vida, menos intoxicados, menos devastados, menos violados e mais parceiros de si e do cuidado com seus corpos e com suas escolhas. Fazer vacilar a certeza, às vezes delirante, que a única saída para a fissura será o ato de se drogar, que todo usuário de crack é somente um noiado e que o etilista só sabe beber, assim como o único tratamento será a via da abstinência. Então, o consultório na rua atua nessa lógica subversiva, a partir do que o sujeito aponta qual que é a relação dele com a rua ou com a substância, ou com o próprio corpo e com a saúde, de fazer um contraponto e ver como que vai ser possível, dentre a realidade dele, outras saídas e, às vezes, fazer vacilar essa certeza que entra nesse escopo de uma determinação, tanto do próprio sujeito quanto da sociedade, né? Enfim. Então, trago um pouco, né, da política de redução de danos, que é uma política que representa, orienta e respeita todos esses sujeitos e reconhece que o tratamento não tem que ser esse sinônimo de exclusão, de privação, de liberdade, de assujeitamento, de violação de direitos ou de imposição. O consultório na rua consegue construir outras saídas, né, que não isso tão fechado, mas sim de cuidado, de escuta, de singularidade e apostas na reinvenção do modo de fazer para com que esses objetos que estão na história de vida de cada sujeito possam ter outras funções e também serem amplos. Então, é uma equipe, né, que se atua, que se orienta por essa ética de cuidado e que entende muito claramente, que eu acho que é isso que a Priscila traz, da questão da linguagem e do acesso, de se autorizar a encontrar esses sujeitos, a gerar essa demanda, que a galera do pó, da pinga, do loló, do tiner, da pedra, tem nome, tem história, tem cor, tem gênero, mas também tem direitos, né? E é compreender que não se trata de sujeitos exclusivos da saúde, mas sim de sujeitos políticos, porque quando a gente entende esse sujeito como um todo, é que a gente consegue ampliar esse acesso e ampliar, inclusive, as estratégias de sobrevivência que cada um tem. É pensar em ofertas de tratamentos no caso a caso. Apostar na construção de um projeto terapêutico singular, orientado pelo sujeito. É importante que o sujeito tenha esse papel ativo, senão a gente também se torna profissionais de saúde prescritivos, né? Assim, é muito fácil, eu abordo um usuário, eu vou ofertar um insumo, ele vai falar que tananana, então tá, vou te levar no CERSAD, mas talvez nem é naquele momento, aquele grau de intoxicação não vai ser no AD, vai ser uma escuta naquele momento, para a gente poder entender de fato qual que é a singularidade, a partir do que se oferta, o que de fato enlaça, tem que fazer sentido para o sujeito. Não dá para ser uma oferta de cuidado prescritiva, né? Então, essa questão da singularidade, ela eu acho que é algo primordial para, de fato, a coisa acontecer, assim. E eu acho que essa parte é fundamental, que coincide muito com o marketing que eu estava lendo, é que não é pelo ideal social, né, ou ideal do profissional, mas pensar na construção de pequenos futuros intervalos de vida a partir do real do sujeito. Assim, é de fundamental importância o encaminhamento desse público, né, para o tratamento, assim, na rede como um todo, reconhecendo o SUS como um dispositivo estratégico para a estruturação de uma rede assistencial no território de atuação, para a integração de ações de promoção à saúde, intervenção em relação ao uso da substância, redução de danos sociais e redução de danos à saúde, uma atenção multiprofissional, interdisciplinar e de reinserção social, e a inserção desses sujeitos na rede de saúde possibilita a construção de um lugar no social, na saúde e no cuidado. E é preciso escutar, né? Acolher, dar um lugar para que o sujeito possa ressurgir, reinventar, para além dessas violações, desse uso da substância e o efeito disso. Então, o que o consultório na rua, me parece, né, assim, cada vez mais claro, nesses desafios diários, assim, é que ele se dá em função de um trabalho em rede, né, assim, e esse trabalho em rede, ele só é possível quando se articula e quando se busca tecer uma oferta e dessa rede que se constrói, fazer caber no usuário e não fazer o usuário caber na rede, né? Para que eles possam ser acolhidos, escutados e respeitados no modo singular como cada um conseguiu operar em sua vida. Então, voltando um pouco, né, assim, para o que foi apresentado, pelo que a Priscila colocou,
O que eu entendo hoje em dia, né, nessa vivência de consultório na rua e de rua também, é que essa lógica itinerante, ela possibilita uma ampliação de acesso. A partir do momento que ele acessa, ele enlaça essa história de vida, ele enlaça esse corpo, ele enlaça esse sujeito, ele enlaça essa demanda, ou às vezes até mesmo o esvaziamento dela, porque nem sempre o sujeito também que é abordado tá no momento mais, né, tranquilo para uma conversa, às vezes está demandando outras coisas, mas de ter esse corpo que faz essa amarração e que possibilita um retorno para dar continuidade a isso. E o que me pareceu muito interessante, assim, como norteador, né, que aí a Cássia traz nesse primeiro momento, é da gente não perder de vista essa singularidade já extrair da habilidade de cada sujeito. Aí eu acho que, no caso, transferindo um pouco para a escuta mesmo, enfim, né, a singularidade para a gente construir estratégias que de fato façam sentido para aquilo caminhar. E aí, quando ela colocou a coisa, né, da mudança do comportamento e tinha as 3 coisas, eu fiquei pensando muito no consultório na rua como assim, ó, o primeiro ponto, então, o encontro, o segundo tempo, o vínculo, o terceiro tempo, a oferta, e o quarto tempo, o acompanhamento. Que eu acho que consegue sentir, a partir desses tempos, assim, o efeito disso e a apropriação do sujeito do seu próprio projeto terapêutico, das suas ofertas, do seu circuito com aquela equipe de saúde, para propiciar algo ali menos vinculado a essa determinação social de exclusão que está posta, né? Seja no serviço de saúde, na sociedade, em todos os outros lugares. Então, ao meu ver, o que a gente consegue enquanto uma equipe do consultório na rua, nesse circuito tão fechado, rua, pedra, violência, violação, é uma equipe de saúde, uma concordo plenamente com a Priscila, essa coisa de falar com o usuário, né? Transmitir essa coisa da educação em saúde, como a gente faz o usuário, às vezes, de um objeto, de mera intervenção, como a gente precisa ficar atento para não cair nisso. Então, você poder informar o usuário para que, de fato, ele tenha, né? Assim, essa possibilidade do que é que ele se põe a escolher, do que é que a gente está falando, né? O que é redução de danos, assim. Então, acho que a informação, educação em saúde só amplifica mais essa possibilidade aí de enlaçamento para que ele possa caminhar um pouco mais apropriado de qual que é a relação que ele quer construir com o corpo, com a saúde, com a rua e com a vida. Então, acho que é um pouco isso, assim, né, que eu pensei em trazer, tentando amarrar um pouco os temas, assim, e é isso. Um minuto. Eu não sei se meu tempo acabou, não, mas eu preciso compartilhar isso com vocês. Que aí, nessa semana que eu estava às voltas, né, como que eu ia escrever e amarrar esse tema, a equipe da Centro-Sul 2 trouxe, né, lá na secretaria, a arte de Elton Alves, que é um caderninho que um usuário acompanhado por elas construiu junto com a arte educadora, porque eu acho que é fundamental, com a arte também contribui para esse processo do cuidado em saúde, a saúde como um todo. E aí ele fez esse desenho aqui, que eu acho que eu quis mostrar por quê. Primeiro eu vou ler um pouquinho o que ele escreveu e aí eu vou explicar o desenho que eu achei sensacional. Enfim, vou abreviar o nome. H é acompanhado pelo CERSAD Centro-Sul e pelo consultório na rua. Quando me contou sobre o início da história no CERSAD, disse que em um dia muito difícil viu uma van. A van abriu a porta e eu entrei. Mas eles não estavam ali para me buscar, era para buscar outra pessoa. Mas eu entrei na van e disse: daqui não saio. E a partir disso, né, começa o encaminhamento dele para os serviços de saúde e do que ele traz, que eu acho muito interessante. Eu quis recortar essa parte da questão do encontro, né, e do efeito de saúde com o sujeito, para que ele possa também construir a sua noção de saúde. Ele faz esse desenho, ele escolhe que seja o primeiro, porque aqui é um sujeito que está mangueando, né, com um chapéu. E aí ele fala disso, né, que do mangueio do chapéu também pode sair. Aí ele faz essa alusão, né, a arte educadora que estava me explicando. A questão de um filme, a história de vida dele e a arte, né? Então, assim, do que é que dessa lógica de uma determinação social do mangueio, daquele que pede, mas daquele que pede o que ele também tem para também ser uma fonte de renda. E aí eu achei essa maravilhosa, assim, né? E é isso. Obrigada.